Tu te sente nervoso ou inseguro quando tem uma entrevista de emprego ou de estágio? Quer se sair bem, quer saber o que falar, mesmo estando tremendo de medo por dentro? Então esse vídeo é para ti, porque eu vou te falar os 3 pilares de como estar confiante numa entrevista de emprego e se sair bem. Vamos lá? Ah, e no final quero te deixar um bônus com as principais perguntas que são feitas para os candidatos que estão numa entrevista de emprego. Então, o primeiro pilar é tu te preparar para a entrevista, porque tem muitas pessoas que vão direto para a entrevista e não fizeram nenhuma preparação antes. E aí se surpreendem quando não são convidadas àquela vaga, ficam de fora, se sentem excluídas, se sentem azaradas, mas tu te preparou para ela? Porque se tem coisas que tu consegue te preparar de antemão, na frente, por que tu não te prepara? Então esse é um pilar, porque quando a pessoa se sente preparada, quando ela realmente está sabendo o que ela vai falar, ela está dominando a fala dela, ela sabe, está com segurança, isso traduz diretamente com a confiança. Quando a gente tem o que ser dito, a gente sabe o que ser dito, automaticamente a gente já vai mais seguro para uma entrevista. Então esse é o primeiro pilar. E aí eu quero te fazer um checklist de como tu pode te preparar. Vamos lá, olha só. Tu pode pesquisar a empresa e tentar entender um pouco da cultura dela. Como é que ela se comunica? Quais são alguns pilares que ela promove? O que tem no site daquela empresa? O que ela coloca como os valores, os objetivos? Isso é uma forma de tu conhecer aquele ambiente para tu não chegar caindo de paraquedas. Mostra que tu estudou e que tu conhece aquele ambiente da forma que tu conseguiu. Isso é importante. Mostre que tu estás interessado. O que mais tu pode fazer? Estude a vaga. O que eles estão buscando naquela vaga? Inclusive, isso é uma pergunta que tu pode fazer. O que vocês desejam que teria esse candidato? Quais as competências, quais as habilidades vocês esperam nessa vaga que eu estou me candidatando? Por que não fazer essa pergunta? É uma pergunta sincera tua e uma pergunta que realmente mostra que tu estás interessado, tu quer saber qual é o pré-requisito que aquela empresa está procurando. Prepare a sua apresentação pessoal para ser dita em menos de 1 minuto. Quem é você profissionalmente? Qual é a sua experiência? O que você gosta de fazer? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Isso é uma pergunta frequente, então treina isso em casa antes. E eu recomendo fortemente que nesse preparo, tu prepare na frente do espelho. Tu pode inclusive gravar no teu celular e gravar a tua voz falando justamente as palavras que tu planeja usar, planeja falar. Imagina a pessoa te perguntando: quem é a Ana Guzmão? Bom, meu nome é esse, eu já tive essa experiência, eu já trabalhei com isso, eu estou nessa vaga, me candidatei nesta vaga por tal razão. Treina a tua fala, porque no momento que tu treina o que tu vai falar, tu estás te familiarizando e a tendência é tu ficar mais tranquilo, mais confiante, porque já não é a primeira vez que tu tá falando isso, porque tu já falou várias vezes em casa, falou para alguém ou treinou na frente do espelho, então isso torna mais fácil para ti, porque tu já repetiu, é só mais uma repetição. Então, o primeiro pilar é esse, se preparar para o que vai vir pela frente, coisas básicas que tu vai precisar falar, isso é bem essencial. Segundo pilar é aqui, ó, a tua mentalidade. Então, o que acontece? As pessoas vão assim, chega naquela sala que tem vários candidatos, e aí a pessoa olha de lado e pensa, puxa, aquele ali tá melhor do que eu, aquela lá tem cara de CDF, deve ser melhor, aquele japonês, né, deve ser mais inteligente do que eu, e aí começa a conjecturar, imaginar várias coisas. Olha, pensa uma coisa, as pessoas que estão ali, ou mesmo as pessoas que tu não está enxergando, que não estão no mesmo momento contigo ali, mas que tu sabe que tem vários candidatos, elas também têm seus medos,
seus receios, suas dúvidas, elas estão na mesma posição que tu. Se elas estão pedindo um emprego, uma oportunidade de um estágio, é porque elas também tiveram alguma situação que estão necessitando a mesma coisa que tu. Então, é normal e é esperado que tu estejas inseguro, que tu estejas nervoso e que tu estejas realmente com medo daquela situação e duvidando da tua capacidade. Só que isso não pode te travar e te abalar. A gente, quando tem medo de uma situação, e eu gosto muito de falar sobre medo, a gente tem que pegar o medo, aceitar o medo e ir com medo mesmo. Porque muitas coisas na vida é assim mesmo. A gente só vence o medo quando a gente vai adiante, quando a gente entra em ação. Então, aceita que tu vai estar inseguro. Naturalmente, tu estás pedindo algo para alguém que tu não sabe qual é a resposta daquela pessoa, independente das tuas capacidades profissionais. Porque muitas vezes vai ser o teu primeiro estágio, vai ser o teu primeiro emprego. E aí, tu vai imaginar o seguinte: poxa, eu não tenho experiência nenhuma, eu nunca fiz nada. Sim, sempre vai ter essa situação na tua vida. Um dia vai ser a tua primeira oportunidade. E isso, mais adiante eu já vou te dizer, tu pode usar a teu favor. Não tem problema nenhum. As pessoas estão vendo. O ser humano reconhece isso. Não tem problema. Então, aceita que é um momento desafiador. Não duvide das tuas capacidades. Entenda que esse é o momento que gera incerteza, mas que isso não pode te travar. E que os outros candidatos estão na mesma situação do que tu. E já quero aproveitar e pedir para que tu te inscreva no canal e deixe teu like para não perder os próximos conteúdos relacionados à confiança, que é isso que eu converso aqui com vocês. E o terceiro pilar, o que que é? É a tua comunicação. Olha, isso talvez devesse ser o primeiro pilar. A forma como a gente se comunica, mas a comunicação, ela é verbal, mas ela é a linguagem corporal também. Então, a tua postura ereta, a forma como tu estás com os braços, se tu estás fechado, se tu estás assim, é uma posição pior, as pessoas enxergam pior, aquela pessoa está fechada, não está receptiva. Então, se tu estás ereto, uma posição aberta, mais confortável, não tem assim a perna balançando, mostrando que tu estás nervoso. Sabemos que tu vai estar nervoso, mas não entregue isso, não revele e não fale: estou nervoso. A gente sabe que tu está nervoso, não precisa anunciar ao mundo que tu estás nervoso. Então, a tua linguagem corporal, como tu te posiciona lá na sala de espera antes de ser chamado e, é claro, principalmente no momento da entrevista, faz diferença. A forma como tu te coloca, a tua vestimenta, é claro, não vou nem desenvolver tanto em relação a isso, porque eu imagino que tu tem que estar bem apresentado, não ficar chamando atenção com grifes, com cores chamativas, porque não é o momento, não é isso que tu quer, a menos que realmente o teu emprego, o teu estágio seja em algo que isso seja muito valorizado. E ainda assim é algo duvidoso. Então, tem uma vestimenta adequada ao emprego que tu estás pedindo. Vá direitinho, tenha uma postura e uma expressão corporal na hora de falar. Use as tuas mãos sem exagerar e sem quase dar um tapa na cara da outra pessoa. Não fique com as mãos escondidas no bolso, porque isso revela uma postura que a pessoa está com receio, está tensa, está com medo. Não. Tente te colocar numa situação confortável. Eu sei que não é fácil, porque não é confortável, mas isso é uma coisa importante de tu tentar visualizar essa cena da entrevista, por isso treinar em casa, para te familiar cada vez mais, ainda que tu não sabe como vai ser, tu nunca vai saber,
Mas se tu te vê nessa situação, imaginando as coisas que tu tem a falar, como que tu vai te posicionar, como que tu vai sentar, não vai ficar deitado na cadeira, assim, não. Te coloca à frente, uma postura proativa, uma postura mais ereta, isso vai te favorecer. Outras coisas que tu pode cuidar na tua fala, para não falar muito correndo, muito enrolado, de forma que a pessoa do outro lado não entenda. Evite muitos vícios de linguagem, tipo isso, tipo assim, que hoje em dia as pessoas falam demais. Eu sei que é um treino, é algo que a gente precisa treinar, mas se tu treinar a tua fala antes, ela tende a se sair melhor. E faça contato visual. Olhe nos olhos da pessoa, mas claro que não fique assim olhando a ponto de ser constrangedor. A pessoa te fez uma pergunta, tu vai responder olhando a pessoa. Isso é importante. Agora, se tu responde olhando para baixo, olhando para os lados, não encarando a pessoa que te fez uma pergunta, isso passa uma sensação muito ruim, que a pessoa está muito insegura, que ela tem algo a esconder, que ela está completamente desconfortável. Então, isso não é bom. E quando o entrevistador te fizer uma pergunta, não fique enrolando, não fique contando inúmeras histórias, seja mais objetivo. Porque a pessoa está ali, talvez entrevistando inúmeros candidatos, ela também não quer ouvir 1000 histórias e perder um tempão. Não, seja mais breve, tenha mais clareza e seja mais objetivo na tua fala. E se tiver alguma coisa que tu não saiba, que tu desconheça e que tu não tem experiência, seja honesto, seja verdadeiro, porque as pessoas se identificam com pessoas. As pessoas gostam de pessoas e as pessoas, elas têm as suas assimetrias, os seus erros, as suas dificuldades. O ser humano é assim. Então, se tu te mostra todo perfeito, todo sem erro, todo, vamos dizer, quase artificial, isso não é humano, isso não conecta. Então não tem problema tu mostrar um ponto fraco. Olha, nesse aspecto, eu não tenho experiência nenhuma, nunca fiz. Mas eu te confesso que eu sou uma pessoa que, se me der uma tarefa, eu vou descobrir, eu vou pedir ajuda e eu vou resolver. Isso é uma característica minha. Eu tô aqui porque eu quero trabalhar, então se tiver que aprender, eu vou aprender. Seja verdadeiro, seja honesto e seja transparente. Não tem problema tu não saber. O problema é tu mentir e depois deixar uma decepção. Aí sim, aí tu vai ser visto como, poxa, aquela pessoa me enganou, garantiu a vaga, mas não entrega nada, não tem proatividade, não tá a fim de aprender, e aí tu já é queimado. Então, seja verdadeiro numa entrevista de emprego. E agora já quero te falar as perguntas mais comuns numa entrevista de emprego, que é para essas perguntas que eu quero que tu te prepare antes. Porque se tu te preparar para elas, tu já vai sair na frente, já vai entrar mais confiante, já vai estar mais capacitado que as pessoas que não se prepararam, porque, olha, tem muitos estudos que falam que a pessoa melhor preparada, a pessoa que tem uma habilidade de comunicação melhor, muitas vezes ela garante mais o emprego, o estágio, do que a pessoa que não se comunicou bem, não se preparou, mas tem um currículo melhor. Então, é até uma pena isso, se tu for ver. A pessoa às vezes tem um currículo excelente, tem habilidades excelentes, mas ela não sabe vender o peixe dela, ela não sabe se comunicar, e a habilidade de comunicação é algo essencial. Então, tu vai vender o teu peixe na hora de uma entrevista, tu precisa te armar com o que tu puder, tu tem que te preparar. Então, vamos direto às perguntas. Pega um papel, uma caneta e vamos lá que eu vou te comentar as principais perguntas. Então, podem ser perguntas relacionadas a ti, diretamente à tua vida pessoal, que é, olha essa pergunta, fale um pouco sobre você. E aí, se tu não te preparou, o que acontece? Quando tu vê, de repente tu fala uma bobagem, uma coisa que vai até contra a tua chance. Se tu não te preparou, às vezes tu não sabe o que falar, fica muda, não sei,
Aí fica o outro: "Ai, a pessoa não sabe dizer nada sobre ela, mas como assim? Diz alguma coisa sobre ti". Então, te prepare para essa pergunta. Ó, quais são teus pontos fortes e teus pontos fracos? O que te motiva? E aí tu vai pensar: "Ah, não vou dizer que eu tenho um ponto fraco". Não, diga que tu tem um ponto fraco. Por exemplo, se é teu primeiro emprego, olha, é o meu primeiro emprego, é a minha primeira experiência. Não tem problema, faz parte da vida, não adianta tu querer mentir que já teve outras experiências, porque daqui a pouco eles vão te perguntar o que que tu fez, tal, e aí tu vai te enrolar. E aí, mentira tem perna curta, vamos acabar descobrindo. E outra, que é o que eu falei, as pessoas têm seus pontos fracos e fortes, naturalmente. Então, se tu tentar ser perfeito, não vai conectar com outro ser humano. E aí, a tendência é tu ser descartado. Seja sincero, revele o que tu tem de bom, uma experiência boa e o que que tu tem de ponto fraco. Claro que tu pode escolher o melhor dos pontos fracos e ressaltar de que, olha, eu estou disposto a aprender, eu estou disposto a encarar esse desafio, eu estou animado, é algo que eu estou empolgado. Sim, mostre positividade, isso vai te ajudar. Então agora pergunta sobre a tua experiência. Qual foi tua última experiência? Qual foi seu maior desafio no trabalho? Por que tu saiu do último emprego? Prepare essas respostas, porque às vezes tu saiu do emprego por uma situação muito ruim, mas tu pode falar ela de uma forma mais genérica, sem, vamos dizer assim, comprometer outras pessoas, analisar de uma forma, vamos dizer, mais fria a situação. Não estou dizendo mentir, mas olha, não deu mais certo lá, se desgastou e eu entendi que eu precisava de um outro ambiente. Achei que era um momento que eu precisava buscar outra coisa. É uma forma de falar. E aí sobre a vaga, por que tu quer trabalhar aqui? O que tu sabe sobre a empresa? Como você pode contribuir com a equipe? No que você se destaca? Olha só, então se vêm essas perguntas, como é que tu vai contribuir aqui? Ai, não sei. Não, não tem não sei, tem que ter, tu tem que saber, tu tem que te preparar, porque isso vai ser perguntado. Então, te prepare, se tu quer garantir essa vaga, dê o seu melhor, o currículo, tu já fez o que tu pôde até o momento da entrevista, certo? Tu já fez teus cursos ou não fez, aprendeu isso, tem essa experiência e tal, enfim. Isso tu não consegue mudar em pouco tempo. Agora, a tua preparação, o que tu vai falar, isso tu consegue mudar em pouco tempo. Então é isso que eu quero que tu faça, que tu te prepare. Então eu quero que tu entenda que confiança vem à base de preparo, de execução, de entrar em ação, de treinar, de saber o que vai acontecer e se tu consegue fazer antes, consegue treinar, faça, por que não? Confiança não é um milagre, não é algo que vem do além, nem um dom, é algo que tu faz, que tu treina e que com o treino tu te torna melhor. Então quero te convidar, aproveitando para que tu te inscreva no canal se tu ainda não te inscreveu, deixa teu like e separei esse vídeo aqui que eu falo do efeito halo, que ele também pode te ajudar muito na entrevista de emprego. Vai lá e confere. Tchau, tchau.